é assim como a gente confessa o Senhor Jesus, faz aquela oração, Senhor Jesus como um Senhor e Salvador, as pessoas vão se confessar ao anticristo, né? Então, as pessoas vão se submeter ao governo de Cristo, as pessoas vão se submeter a esse governo, né? Então, vão submeter a esse governo, a esse império anticristo. E, cara, não quero entender, só vou soltar as coisas aqui, vou tentar, assim, correr um pouco, né? Haverá remanescente na Terra, né? Isso aí. Cara, haverá remanescente na Terra, né? Isso aí já é assunto de milênio, né? Não quero entrar no milênio. Outra pessoa explicar sobre milênio. Haverá pessoas na Terra, né, que não submeterão ao governo de Cristo e nem submeterão ao governo do Senhor. São pessoas neutras, digamos assim, né? Eu não quero entrar nesse mérito, né? Depois, se tiver dúvida, me chame em privado, chame algum pessoal que deu aula nas aulas anteriores, ainda dando referência, base bíblica aqui. Então, vai ser um período de dor que a Terra jamais sofreu, a grande tribulação, ou a abominação da desolação, ou sacrilégio terrível, né? Usa esses nomes, esses termos, e o anticristo ou é conhecido como homem do pecado, ou como homem da iniquidade, ou como o iníquo, né? Em algumas traduções da Bíblia e algumas versões da Bíblia, né? E, cara, então, falando de Cristo, falando desse período terrível, que vai ser maneiro, vai ser hardcore, vai ser martírio, né? Eu quero começar citando, cara, esse texto é muito forte. Enfim, dando base no estudo, cara, mano, tô tremendo aqui, mas vai dar certo. Mateus 24, verso 4. Jesus responde: não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome e dizendo, eu sou Cristo, enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. É necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não será o fim. Então, uma das marcas dos últimos dias é o engano, né? E a gente tem observado um contexto, de muito engano, né? De muito falso Cristo. Muitas pessoas, muitos irmãos, pessoas ficam alarmadas com vai sair, calma aí. Ficam alarmados com falsos cristos, ficam alarmadas com falsas pessoas que se dizem Jesus, que se passam por Jesus, mas não são Jesus. É o Jesus legal, cara. É o Jesus hippie, né? Aquele Jesus que é só amor, né? Aquele Jesus que, pô, cara, Jesus é só amor. Pô, nada esse Jesus aí que você tá falando. Então, as pessoas estão pregando um Cristo sem poder. Um Cristo vazio de poder, vazio de glória, vazio de justiça. Um Cristo conforme a imagem deles, né? Cara, né, eu ia falar... Não, a aula tá fluindo. Cara, então, meu amigo João Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. As pessoas estão fabricando um Cristo segundo a sua imagem. Elas pegam recortes da Bíblia, usam mesmo a Bíblia. Olha só isso, que loucura. Usa a Bíblia para distorcer a mensagem e esvaziar ela do poder que ela tem.
Cuidado, gente. Cuidado. Esse nosso Cristo, Isaías 63, né? Cristo Vingador. Aquele que vai vingar seu povo. As vestes aplicadas de sangue. Cara, então, um Cristo que vai vingar seu povo, um Cristo com poder, com glória, com honra. Mas, né, encerrando um pouco o assunto do grande tribulação, agora quero entrar aqui mesmo no assunto que é a volta de Jesus. Quero ler com vocês Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago lampeja no leste e brilha no oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Porque assim como o relâmpago lampeja no leste. Como o relâmpago aparece no céu? Ele se aparece e estende, né? Ele se estende pelo céu. Se estende. Né? Quando tempo no Rio de Janeiro, quando há raios e relâmpagos, os raios e relâmpagos se estendendo pelo céu. Cara, Cristo vai vir, cara. Vai ser tipo isso, vai se estender pela terra. Né? Vai ser uma procissão de mais ou menos um mês, 40 dias, se não me engano. A galera não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então, as primeiras dinâmicas, quando Jesus volta, é que o sol e a lua não vão dar sua luz, as estrelas vão do céu e os poderes do céu serão abalados. Olha o impacto que essa volta vai causar, cara. Tipo assim, eu não quero me ofender. Eu não quero me ofender. Cara, eu tenho ofenda quando não se ofende, cara. Tipo isso, né? Vai ser terrível. Fala, Igor. Mano, você citou esse texto do relâmpago, não sei se você vai voltar nele. Eu gosto demais desse texto, cara, porque é um dos textos que é usado por alguns irmãos para argumentar que vai ser rápido como um trovão, né? Só que, Calma, cara, vai devagar. Calma. Olha isso. Você vai voltar nisso? Eu vou voltar aqui. Então, para quem não sabe, né? Para quem é amigo meu e não sabe, aqui nessa aula que entrou para esse link, eu creio que o nosso Messias vai vir após a grande tribulação, porque a nossa Bíblia dá base para isso, né? A palavra de Deus dá base para isso. Assim, respeito demais os irmãos que creem de uma forma diferente, mas, assim, encontro embasamento a partir das escrituras, deixou bem claro a partir desse texto aí, né, que fala que depois da grande tribulação, a Bíblia é bem clara, é bem literal, é literal, depois da grande tribulação. Então, assim, com todo respeito a alguns irmãos que estejam aqui, que seguem outra linha, alguns amigos e irmãos que estejam aqui, que seguem outra linha. A maioria do pessoal que está nessas aulas já é mais da minha linha, então, assim, a gente tem essa liberdade de falar, e às vezes, assim, a gente não quer se ensoberbecer, né? A gente não é essa nossa intenção aqui, a gente quer também uma forma
forma, assim, saber mais que outras pessoas. A proposta desse estudo não é essa. A proposta aqui é abraçar essa mensagem como um estilo de vida, sabe? Então, para que outras pessoas possam ser alcançadas do Evangelho, para que outras pessoas possam ser salvas. Porque, cara, essa tribulação vai ser um período terrível, né? A gente vai, ao mesmo tempo que a gente, voltando um pouquinho, tá? Na grande tribulação, não queria voltar. Ao mesmo tempo que a igreja vai estar, que o inferno vai estar no ápice do seu poder, a igreja também vai ter no ápice do seu poder. Então, tipo assim, vai ser uma igreja gloriosa contra também, né? Contra as trevas também, contra as trevas que vão crescer nesses dias. Então, saindo um pouco da grande tribulação, né? Voltando para cá, pro texto. Então, por fim, aparecer da vinda do Filho do Homem, grande lamentação entre os povos da terra. Alguém abre para mim em Malaquias 4:2, se eu não me engano, lê em voz alta. O único povo que vai se alegrar ao do Filho do Homem vai ser a igreja, vai ser os santos de Deus, os santos do Senhor. Somente eles. Alguém abre Malaquias 4:2, por favor, e lê em voz alta? Por gentileza. Não. Malaquias 4:2. Saltarão com bezerros, tal. Ó. Sim. Esse povo que se alegra em Malaquias é o povo de Deus, cara. Olha só, o povo de Deus não tem como ser pego de surpresa. Ou seja, a gente toma muito cuidado com as palavras, né? Cristo, olha só, Cristo não volta a qualquer momento. Abre alguém para mim, 1 Tessalonicenses 4, do 1 ao 5, por favor. Hoje eu quero participação da galera, tá ligado? Hoje eu vou botar para ler Bíblia. Vambora. É esse texto? 1 Tessalonicenses de quê? 1 Tessalonicenses 4, do 1 ao 5, por favor. Ok, pode ler? Pode ler. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e agradecemos no Senhor Jesus, que, como de nós recebestes, quanto à maneira por viver e agradar a Deus nesse tempo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não desejem como gentios que não conhecem. Eu acho que eu botei isso errado. Peraí, calma aí. Vê 2 Tessalonicenses. Isso mesmo, 2. Isso, muito obrigado. Alguém lê pra mim. Ari, lê esse texto aí, corrigido, por favor. 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 4. Tá bom. A vinda do Senhor. Agora faz sentido. Faz sentido. Eu errei. É muito versículo. É muito versículo na minha cabeça. Irmão, que mas acontece. Pablo, acontece, Pablo. Faz parte. Entenda que as pessoas aqui amam pessoas amadas, irmão. Fique em paz, não trema. Vamos lá. Ari, lê esse texto aí pra mim, por favor. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos derrotais da vossa mente, com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola,
como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, filho da perdição, o qual se opõe e levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ou pensando que como se fosse o próprio Deus. Não vos recordai de que aí eu costumava dizer-vos essas coisas? Cara, tem um texto que fala... Cara, eu esqueci a referência. É Tessalonicenses, cara. Mas, enfim. Fala que... Esse texto também fala de uma vida também que aguarda o Senhor, né? Esses textos também falam como a gente deve viver. Mano... então... Tem um texto que fala que eu gosto muito, né? Que fala que os filhos das trevas são aqueles que não estão esperando a vinda do Senhor. Ou seja, então, eles vivem de qualquer maneira em devassidão, prostituição, lascívia. Eles vivem a receber o prazer, sabe? Vivem uma vida totalmente fora de Deus, da vida de Deus, da comunhão da igreja, da comunhão do corpo. Ou seja, isso, mano. Perdão. Esse texto que o Alan citou aí no chat. Mas enfim, então esse povo, eles não esperam pelos... Pode falar, Alan. Sim, sim. Yes. Querido, querido, ó, fazendo um parênteses, para quem não sabe, gente, eu já sonhei que estava na grande tribulação com o Alan correndo, velho. De verdade. É sério. A gente via fugindo de casa. Via trocando de casa, passar um período numa casa e vazava. Passar um período num lugar e vazava. Trocando de roupa e vazava. Era assim. Então, voltando, né? Voltando. E com forte sopro de trombeta, ele, quando voltar, olha só, vai reunir seus santos sobre as nuvens. Sobre as nuvens. Sobre as nuvens. Agora, aprendam a lição da figueira. Os ramos surgem e as folhas começam a brochar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo à porta. Ou seja, ai Jesus, quando
Bom, quando Cristo... Cara, haverá sinais, né? Haverá sinais. E a gente nunca deve fazer uma exegese de jornal, uma exegese da televisão, uma exegese do Jornal Nacional, uma exegese do Bom Dia Brasil, seja qual for o programa de televisão que a gente esteja assistindo, CNN, enfim. A gente sempre deve fazer a exegese do texto bíblico, porque a Bíblia explica a Bíblia. Ponto. A Bíblia explica a própria Bíblia, a palavra explica a própria palavra. Cara, não, a gente está aqui para falar uma coisa também aos irmãos. A gente não acredita nos 14 dias de jornal, deixados para trás. Alguém aqui já viu o filme Deixado para Trás? Responde aí no chat, não fala no áudio não. Querido, assim, só dando uma pincelada, né? Só voltando para um dado histórico. Só dando um dado histórico, quero voltar lá em 1830, quando uma moça chamada Margaret MacDonald teve uma experiência própria, um sonho, no qual ela sonhou que as pessoas eram arrebatadas e deixavam suas roupas para trás. Aí um cara chamado John Nelson Darby estava perto, ouviu o relato dessa moça, montou uma Bíblia de estudo e distribuiu o mundo afora, segundo essa experiência. Então, há um perigo da gente querer formular doutrina em cima da nossa experiência. Há um perigo de a gente querer formular doutrina bíblica, tá ligado? Em cima da nossa experiência. A palavra, cadê a Bíblia aqui? Cadê isso aqui, ó? Isso aqui, ó. Deve valer acima de qualquer experiência. Deve passar pelo crivo. Isso aqui, ó. Entendeu? Então, a gente sobre essa Bíblia, hoje eu discordo de muita coisa das notas de rodapé, né? Mas, amém. Seguimos. Então, só um gole de café. Essa aqui que é a braba, varão, ó. Café. Aqui, aí, tô honrado de ter o Pablo aqui nessa aula, aí. Pablo, eu te amo, cara. Honrado de ter você aqui. Teu fã. O Paris de café. Enfim. Então, o céu e a terra aparecerão, mas as minhas palavras jamais aparecerão. Ou seja, o céu e a terra desaparecerão, mas a palavra de Deus jamais vai passar. Ou seja, a palavra de Deus deve ser sempre a nossa bússola, nossa luz, nossa lâmpada para o nosso caminho é a palavra de Deus, né? Como diria o salmista Davi, lá em Salmos 119 alguma coisa, enfim, muito grande. Então, chegando na parte que o Igor gosta muito do texto, essa osso aqui faz parte, faz parte. Então, chegando na parte favorita do Igor, se fala assim, contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão. Nem mesmo os anjos do céu. O Filho, somente o Pai sabe. Quando o Filho do Homem voltar, no tempo de Noé. Olha só, querido. O tempo de Noé.
casavam, davam casamento, ou seja, viviam a normalidade da vida. As pessoas estavam embriagadas com a normalidade da vida. Ou seja, vivendo como se Cristo não fosse voltar. Como se... Calma aí, gente, calma aí. Vivendo como se não fosse chover, como se não fosse haver chuva. Né? Então, um saco, uma mascarinha, tempo, construiu uma arca. Botou sua família, botou os animais lá dentro, botou os animais lá, né? Enfim, 2 animais de cada espécie, cada espécie, se não me engano, por aí. Cara, eu tenho acesso, né? Fui privilegiado a acesso a esse conteúdo, né? Então, tenho acesso lá e tal, só que meu tempo é muito curto, não tenho como estudar profundamente, porque eu trabalho pra caramba, tenho que descansar, mas vai dar certo. Então, no dia de dilúvio, o povo se imagina que dão um dia na arca, Igor, e não perceberam o que estava acontecendo, que matou a todos. Muitas pessoas vão morrer, não vão aguardar o Messias, não vão ter o Messias. Ou seja, vai ter pessoas que vão morrer. Assim, cara, morte física, porque a situação vai estar aí, né? Morte física, mano. Então, tipo assim, não foi pecado, não é vida de pecado. As pessoas viviam normal, viviam, tipo, normal. Mas elas não vigiaram. Elas não tiveram com sua candeia acesa para o noivo. Então, elas não tinham um coração que velava. A procura de um amor, minhas obras. Então, distraído com muitas coisas. Exato. Estavam distraídos com muitas coisas. Até que veio o dilúvio e matou eles. Né? E não percebe. Então, eu gosto muito dessa parte aqui também. Que vai amar, cara. 2 homens estavam trabalhando no campo. Um foi levado e o outro deixado. 2 mulheres estavam no moinho. Uma será levada e outra deixada. O que, esse texto, eu quero desmistificar aqui, não fala de arrebatamento secreto. Ponto. Fala. Aqui, 2 homens estavam trabalhando juntos no campo. Um será levado e o outro deixado. Me responde aí. Alguém sabe responder? O levado foi para onde? Irmão, no dilúvio, quem foi levado foi levado para baixo da água, né? Levado foi... Não, aqui, um será levado para o inferno e o outro deixado. Ou seja, o que for... Exato. Foi deixado na arca. Ou seja, na arca, o cara sobreviveu. Né? Deus guardou esse cara. Então, 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho. Uma será levada e outra deixada. Mesma coisa. Uma moça vai ser levada, foi levada para a água, né, pelo juízo de Deus, e a outra foi deixada. Alguém levantou a mão? Alguém quer falar? Pode falar? Fui eu. É a Nanda, é o Igor, não sei nem sei quem é. Acho que o Alan levantou, depois fui eu e o Alan. levantei e o Igor levantou. Muita gente aqui hoje. Vai pro Guerreiro. Que isso? Tem uma galera aqui hoje, peraí. Tem. Cara, tem uma galera aqui hoje. Alan. Tá enchendo isso aqui, Alan. Mas enfim, Igor, tu ia falar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Mano, sim. Com vontade.
você falando sobre quem foi levado para o inferno, foram os que morreram, não os que foram deixados, né? Isso é importante a gente lembrar daquele texto do joio do trigo. O Senhor planta o trigo, vem o inimigo, planta o joio. No fim, quando o Senhor vai colher, primeiro ele colhe o que vai ser primeiro ele colhe e lança o joio no fogo, bem depois pensado. ele colhe o trigo. Caraca, mano. Um será levado. Cara, isso, a gente tá rindo aqui, mas, cara, eu tô rindo de nervoso, cara. Não tô rindo aqui debochando, tô rindo de nervoso. Imagina, mano. Passando na terra. Um levado, outro deixado. Deus leva um, vai. Tu vai pro inferno, vai. Outro, não, você fica aqui. Tu vai pro inferno, não, você aqui. Voltando, lendo o livro, lindo, cadê? Tá quase, cara, quase acabando. Quanto texto aberto. Ah, tá. Portanto, oi, pode falar. Aham. Gente, e não é errado você ter responsabilidade, você ter boleto para pagar, você ter uma casa para sustentar. Não é errado você casar. A Bíblia não condena nada disso, condena a distração, né? Assim, aliás, condena não, alerta para embriaguez da vida normal, da vida comum, sabe? Alerta essa embriaguez da normalidade da vida, né? Então, não é errado, gente. A gente tem nosso trabalho, tem nossa responsabilidade, tem nossas famílias. Não é errado. Mas a gente sempre tem que estar envolvendo a nossa família, né, na missão de Deus, né, na dança de Deus. Então, voltando aqui ao texto, cara, tá. Pode falar, rapaziada. Galera, minha câmera. Não sei o que tá acontecendo aqui. Quem daqui mais? Tá me ouvindo bem? Quem tá falando aí? Pablo, você tá fã, cara? Fala aí. Tamo junto, irmão. Eu tô com meu notebook aqui, não sei o que tá acontecendo, minha câmera não tá ligada. Tá certo. Enfim, estão me ouvindo aí. O Igor colocou um comentário aqui no chat que me despertou um pensamento aqui que eu estava até compartilhando esses dias com alguns irmãos da ministração. Ele colocou aqui, não foi o pecado que cometeram apenas, foi o caminho que não prepararam, né? Jesus, quando ele fala aqui em Mateus 24, assim como os dias de Noé, né? Então, assim, eu acho que para que a gente possa seguir com o resto do texto, depois que Jesus diz isso, a gente tem que ter essa convicção, esse domínio de está inserido. Eu acho que um texto-chave para isso, é lógico que os outros também, que ele é crucial, né? Eu tava lembrando dele, só que eu não tava conseguindo falar. Muito obrigado. O capítulo 6 é muito
é um divisor de águas sobre assim como foi os dias de Noé. Tem 3 coisas que eu acho interessantes que eu pontuei que acontece entre Deus e Noé aqui no capítulo 6. E essa história ela volta a se repetir em Mateus, no caso de Mateus 24, e no contexto todo do Novo Testamento, essa nova aliança. Mas a gente percebe que, por exemplo, no versículo 13 de Gênesis, no versículo 17 e no 18, tem pontos interessantes. Primeiro que Deus compartilha com Noé a realidade do mundo sobre essa devassidão, a perdição do homem. Então, Noé toma conhecimento dessa realidade. Segunda coisa, Deus compartilha com Noé que a ira dele vai ser derramada. Então, Noé também toma conhecimento dessa realidade, que a ira dele vai ser derramada. E talvez até esse ponto Noé pensou, então, eu tô junto aí, eu sou você um dos que vão morrer. Mas só que Deus vem no versículo 18 e fala, peraí, Noé, mas contigo eu estabelecerei meu pacto, e tu entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teu filho contigo. Cara, quando a gente olha para Jesus e para todo o contexto que o evangelho está inserido, principalmente assim, quando a gente pensa nessa igreja do fim, essa igreja gloriosa do fim, Jesus, quando ele está em Mateus 24, a partir desse versículo 37 que a gente está comentando, ele fala sobre esse retorno desse Senhor, mas também fala sobre serviço. Ele bate muito na tecla sobre serviço, né? Que é o que o Igor falou aí, sobre esse caminho que não prepararam. E quando a gente olha para esse contexto do Novo Testamento, João, a gente percebe que, primeiro, Jesus ele nos traz à tona a realidade do homem, o Evangelho nos traz à tona a realidade da humanidade fora de Cristo, condenada. A gente tem o conhecimento, a gente recebe essa revelação do Senhor, tomamos conhecimento dessa realidade. Segunda coisa, o Senhor nos compartilhou que a ira dele irá cair. Nós estamos aqui falando sobre escatologia. Então a gente tem essa convicção, não há dúvidas de que essa ira vai cair, que essa justiça virá. E se a gente parasse por aqui, a gente poderia pensar, talvez poderia ter pensado, cara, então para nós é game over. Né? Game over. Mas só que Jesus vem também e também nos expõe o plano de salvação para a humanidade. Não só expõe o plano de salvação, mas nos insere dentro desse plano, para que a gente possa também trabalhar, né, dentro desse plano de salvação que o Senhor estabeleceu por meio do Evangelho. Então, assim como foi nos dias de Noé também, nesse serviço de Noé na construção da arca, se encontra no mesmo contexto praticamente. Jesus foi muito assertivo nessa comparação dele. É isso que eu queria pontuar. Muito obrigado. Mais alguém que quer falar? Gente, levanta a mão aí, tá? Ou procura no WhatsApp depois. Sei lá, dá um jeito vocês. Eu. Gabi, pode falar, Gabi. No capítulo 24, versículo 36, ele fala, mas aquele dia e hora nenhum homem sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Só que tem a questão lá de Daniel, que se eu não me engano... Qual o texto? Que fala das 70 semanas lá, né? E aí tem, acho que é 1290 dias. Não? Ah, tá. 70ª E aí eu fiquei pensando, eu ouvi pessoas que estudam escatologia, falando que a partir do momento que começa a tribulação já pode contar os dias. E mais aqui em Mateus 24, que ninguém sabe. Aí eu fiquei bugada. Mas se ninguém sabe, como é que faz pra contar? Boa. Gente. Não, Alan, explica aí. Tu começou. Toca o barco. Oi, gente, obrigada. Eu ia falar que, tipo assim, eu acho que realmente começar, achar um ponto para começar, talvez vai ser difícil pelos sinais, né? Mas eu acho que um ponto-chave para começar a contar vai ser quando a gente vê o anticristo
executado lá em Jerusalém, porque Jesus disse, quando pois virdes a abominação da desolação sentada no tal lugar, né, etc, que agora não é. Cara, eu acho que aí vai ser o ponto-chave, que não vai ter como ninguém negar, não vai ter como não saber. Sim. Faz sentido. Sim. E o mais louco, fazendo um paralelo, é que, cara, Satanás também faz sinais. Satanás também faz maravilhas. Faz coisas mirabolantes. E vão enganar muitos com isso. Se vocês lembram de Moisés, quando ele se depara com os magos do Egito, aqueles magos fazem coisas extraordinárias, mas não são sinais de Deus. São sinais que se parecem com sinais do Senhor, mas não é sinais do Senhor. Então, vai ser um pouco nesse nível quando o anticristo começar a operar a partir do trono santo de Jerusalém, né? Lá do Santuário Santo. Então, vai ser, como eu falei no início, as pessoas não vão se dobrar ao anticristo de uma forma inocente, ingênua. As pessoas vão se dobrar ao anticristo de forma consciente, sabendo quem ele é, sabendo da pessoa que ele é, do caráter que ele é, do caráter que ele vai ter, né? Então, tipo, vai ser terrível, né, para todo mundo. Mas alguém quer perguntar mais uma coisa, pessoal? Fica à vontade. A gente faz vigília hoje, finge que amanhã é sexta-feira. A gente fica aqui a noite toda falando de escatologia e vai embora. Wilker, fala, meu amigo. Fala, Wilker. Fala! Cadê o Wilker? Pode falar, Wilker. Abre o áudio aí. Estão me ouvindo? Tô. Pode falar. Não, a pergunta da Gabriela ela é muito boa, porque realmente tem uma contagem, né? Quando, pois, virdes o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel, e aí quando você lê em Daniel, você vai ver que ele estipula 1260 dias, e depois de o santuário será purificado. Ele coloca 1290 como 30 dias da procissão de Cristo, e depois ele fala 1335, como se fossem mais 45 dias de julgamento. Tanto é que o anjo fala, bem-aventurado aquele que chega no 1335. Então, dá a impressão que quando você vê o abominável da desolação, vai ficar fácil contar os dias certinhos. Só que tem um problema, né, nisso aí. Lá em Amós, por exemplo, Amós 5:20, vai falar, não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, escuridão sem que haja esplendor? Depois ele continua dizendo, odeio as festas, as assembleias, não me exalarão bom cheiro. Aí tem uma hora que ele fala assim também, ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que quereis vós ver esse dia? Porque é dia de trevas e não de luz. Sabe, tipo, as profecias, a forma como as profecias vão descrevendo, em Joel, por exemplo, Joel 2 vai falar que fareis prodígios no céu, sinal na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça, e o sol não dará a sua luz. E os sinais, entre eles, um que chama muita atenção é que todas as vezes que o dia do Senhor é colocado em tipologia na Bíblia, é dito que acompanha esse dia densas trevas. Assim como Moisés no Egito, quando ele chamou aquela praga, houve trevas tão densas que não se podia existir luz. E, por exemplo, quando Jesus morre na cruz, nós temos ali a ira de Deus sendo derramada, só que Deus retirou a ira por causa da intercessão de Jesus. Não lhes impute esse pecado, pois não sabem o que fazem, mas aquilo já era toda a prefiguração do dia do Senhor. E você vê de novo as trevas cobrindo a terra, só que são trevas densas, sabe? Não são trevas, uma simples noite. E é esse o ponto. É muito difícil contar o dia da vinda de Jesus, porque você não vai ter
sol nascendo e se pondo, entende? É por isso que a precisão do dia vai ser muito diferente, porque quando os terremotos começarem a abalar a Terra no nível que a Bíblia está dizendo, todo o eixo de rotação vai ser mudado. É por isso que quando Daniel recebe a profecia, o anjo está ensinando para ele no calendário profético, com anos de 360 dias, e não nos nossos anos. Eu te amo, Wilker. Eu te amo, cara. Sensacional. Cara, que é isso? Alguém mais quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Fica à vontade, pessoal. Quer dar um adendo, uma ressalva? Ó, João, discorda aqui. Você falou besteira. Fica à vontade. Pamela, por favor, pode falar. Eu queria só fazer uma observação que o Wilker falou, que eu botei até no comentário, que na casa dos hebreus tinha luz. E quando o Senhor derramou fogo também, a terra que eles estavam foi preservada. Sim. Então, A terra de Gósen. isso, exatamente. Então, assim, eu acho que a gente vai ver muita coisa, mas nem todos de nós vamos sofrer as consequências negativas desse dia. Isso. Sim, porque Porque o Senhor vai proteger seus santos, né? isso Sim. o que a Bíblia, por exemplo, quando você vê a história de Moisés de novo, tem 10 pragas. Só que as 3 primeiras caíram tanto para os egípcios quanto para os hebreus. E depois disso, a história muda. E as pragas que vêm daí em diante, da 4 para frente, só caem sobre os egípcios. E é exatamente por isso que no Apocalipse só existem 7 pragas, sabe? 7 taças da ira. Porque aquelas 3 primeiras sobre o povo de Deus, elas não estão no Apocalipse, estão só aquelas que caem sobre o Egito. No fundo, Deus salvando o seu povo no meio das pragas, enquanto Alan, mão. Pode, Alan, fica à vontade. não, esse texto está em Amós, esse texto está em Amós 5. Sim, também tem, só que esse aqui é Amós. Sim.
Uau, sim. Gente, prosseguindo com o texto, a hora é avançar, né? A gente aqui tá louca pra dormir. Prosseguindo com o então, portanto, vigiem, tá? Entendem? Vigiem, não sabem em que ocasião virá o Senhor. Entendam isto. Se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam atentos, preparados, pois o Filho do Homem virá. Tá. Quando menos. Enfim. Então, voltando, né? Cara, aí falta tanta coisa aqui que minha cabeça tá. Perdoe, gente. Aqui eu tô mentalmente, né? Trabalhei pra caramba hoje, mas estamos aqui. Palavra em palavra. Vambora. Então, o texto aqui fala pra gente vigilante, estar atento, né? Sempre com a candeia acesa, com nossa devoção ao Senhor mais acesa do que nunca. Né? A gente viver como se o Senhor fosse voltar, mano. Tipo. É tipo isso, mano. Só que a gente vive o contrário disso. A gente vê o contrário disso. A gente vê como se o Senhor não fosse voltar. A gente vive distraído com coisas, distraído com pensamentos, sentimentos, emoções, né? Coisas dessa era. E a gente acaba esfriando, acaba deixando mesmo o nosso amor pelo Senhor esfriar. E isso é muito perigoso, a gente estar nesse lugar de esfriamento, sabe? Esfriamento espiritual. Então, nesses dias, nessas semanas que a gente passou estudando psicologia aqui juntos, tô aqui desde a primeira aula, desde a aula do Igor, desde aquela aula lá, né? A aula da Bruna também, que foi uma aula assim, sensacional, foi uma aula incrível do Alan. Assim, tem sido semanas que eu particularmente tenho muito, assim, uau. O que a Maria escreveu aí mesmo? Calma aí. O que a Maria escreveu aqui embaixo mesmo? Alguém viu? Ela escreveu? Peraí. Espero um amigo. Sim. A gente espera um amigo, cara. A gente espera um noivo. Eu não sei quanto a vocês, mas a gente espera um amigo. Aqui, vulnerável, um tempo atrás, Sim, mano, estamos te ouvindo. há certas coisas na minha vida, e depois que eu entendi que, depois de um tempo, assim, entendi, cara, fui feito para ser amigo do Senhor, fui feito para ser amigo de Deus, e devo ser esse amigo que a vida, né, que tenta despertar outras pessoas para mensagem que esse amigo, aliás, para mensagem, eu tento falar do retorno do meu amigo para outras pessoas. Se outras pessoas vão aceitar esse convite, é outra história. E, cara, eu
anseio a volta do meu amigo. Assim, hoje no trabalho, passei o dia, sabe? Pensamentos, emoções voltadas para ele. Sabe, nada me afetava o que acontecia no trabalho, sabe? Nada. É como se nada se importasse à minha volta, cara. Sabe, meus pensamentos estavam em Deus, Jesus, assim, Espírito Santo. E realmente, cara, se isso aqui não servir pra gente aniquilar o Senhor, cara, a gente pega e joga fora, velho. Tipo. Então, é como a gente tá falando na semana, cara. Se isso aqui não levar a gente a amar mais o Senhor, a, sabe, servir nossos irmãos, não vale de nada, cara. Na boa. Eu não quero ser aqui um expert em escatologia, não quero, sabe, eu quero só ser um amigo, sabe, tenta falar para as pessoas que tem um amigo que vem, sabe, nosso amigo vem. Então, mais do que nunca, quem me conhece de perto sabe que, mano, é sério, quase chorando aqui, cara, não posso chorar, senão... Enfim, né, quero aqui ler o último versículo, quero deixar bem à vontade vocês comentando. Ô Maria, valeu. É isso mesmo. O servo fiel e sensato é aquele que o Senhor encarrega de gerir a outros servos da casa e alimentá-los. Olha só o que eu tava falando. Mano, cara, olha só, se isso aqui não leva a gente a servir outras pessoas, a alimentar outras pessoas, mano, talvez a gente entendeu errado. Né? Ou talvez a gente subversivou, talvez a gente perdeu o foco, né? O propósito. Então, se o Senhor voltar e constatar que o servo fez bom trabalho, haverá recompensa. Ou seja, haverá recompensa para o servo fiel, haverá recompensa para aquele que, sabe, de todo o coração, retidão, serve o Senhor, sabe, se lança diante dele, tira toda a vaidade, toda a soberba do coração, toda a altivez. Então, é isso, meus amigos. Não quero muito me alongar, fica à vontade, tá bom? Não estou conseguindo acabar, tá muito forte isso aqui pra mim. Eu não sei como tá aí no quarto de vocês, né? Deus tá me pegando aqui, cara. Talvez eu nem durma agora, talvez eu durma um pouquinho mais tarde. Aproveitar que amanhã é minha folga, talvez eu fique aqui um pouquinho ainda. É isso, fique à vontade aí pra falar, fazer considerações finais, fique à vontade. Bruninha, pode falar, Bruninha. Esqueci de você, cara. Caraca. Tá aí, Bruna? Pode falar. Oi, amigo, tá me ouvindo? Enquanto você falava, o coração batia muito forte. Enquanto vocês falavam, né? O coração tava batendo muito, muito, muito forte. E aí eu me lembrei, né? Lá em Êxodo 25, eu até abri aqui, quando Deus está dando instruções pro... Peraí, deixa eu tirar aqui o fone, que aí fica melhor. Peraí. Melhor. Melhor. Em Êxodo 25, quando Deus ele dá a instrução para Moisés, e ele está fazendo
basicamente ali na arca, né? Êxodo 25 ali, vou ler a partir do 1. E cobri lá de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos delas, 2 argolas de um lado e 2 argolas no outro. E farás varas de madeira de acácia e as cobrirá com ouro. E colocarás as varas nas argolas aos lados da arca para se levar com elas a arca. As varas estão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu darei. Aí começa a falar da tampa da arca. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio e sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido, o farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório. Farás os querubins nas 2 extremidades deles. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. As faces deles, uma de frente da outra, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca. Depois que houveres posto na arca o testemunho... E porás o propiciatório em cima da arca. Depois que houveres posto na arca o testemunho que eu darei. Ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Ou seja, basicamente, Deus, ele, em cima da arca, acho que tem 2 querubins, né? Um de um lado, outro do outro. As suas asas, elas estão estendidas e a sua face está pro propiciatório ali, que é basicamente um lugar vazio, e ali o Senhor fala que ele vai descer e dará instruções para o povo de Israel. A gente está falando aqui sobre escatologia, sobre a volta do Filho de Deus, sobre a volta de Cristo, a nossa esperança. Nós precisamos estar vigilantes e atentos, né? Para que não seja de surpresa ou para que a gente não se perca ao longo do caminho e se perca com as distrações. Ali no capítulo, em Êxodo 25, Deus está dando uma instrução a respeito da arca, especificamente da tampa da arca, onde ali ele desceria e falaria com o povo de Israel, daria instruções ao povo de Israel, né? E ele fala especificamente sobre isso, cara, ali num lugar vazio, tem um querubim de um lado, um querubim do outro, e uma parte vazia, ali Deus desceria para falar e com o sumo sacerdote dar instruções ao povo. E aí quando ele vai lá para João 20, a partir do versículo 11, ela está no sepulcro de Jesus, né? E ela está ali chorando. Eu vou lembrar, mas está chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de brancos assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Cara, tem um anjo numa ponta e tem o anjo na outra. Se no Antigo Testamento o Senhor descia e falava e dava instruções para o povo, ali na arca, o povo de Israel, me testifica de que o Senhor fala e dá instruções para o povo através do meio de Jesus, para o povo, para a igreja hoje, né? E a gente precisa estar atento a tudo isso, sabe?
tem uma revelação diferente do que todo mundo já teve, não tem uma palavra. A gente fala sobre Jesus há sei lá quantos anos, a gente continua falando de Jesus hoje, a gente vai continuar falando de Jesus daqui a sei lá quantos anos o Senhor permitir. A gente vai continuar falando sobre a volta dele e sobre quem ele é. Não tem uma revelação uau, uma revelação magnífica. Acho que a gente sempre vai voltar para as Escrituras onde fala, cara, a gente precisa ter comunhão com o Espírito Santo para que o Senhor se revele através da pessoa do Espírito Santo. Isso a gente só vai conseguir através da contemplação do Filho, né? Então, eu tinha quando eu li a primeira vez esse Êxodo 25, eu falei, cara, Deus ele vem num espaço vazio ali na arca, ele dá instruções para o povo, enquanto todos os outros povos naquela época do Antigo Testamento tinham imagens e ídolos onde eles iam e cultuavam olhando para algo. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e ele ficava ali diante da arca, esperando que o Senhor descesse e falasse, né? Ele ficava ali diante do nada, não tinha uma imagem de Deus, não tinha uma imagem a qual ele pudesse se apegar, né? Assim como hoje nós entramos no nosso quarto e não temos uma imagem a qual nós possamos se apegar e temos que lidar com o silêncio, temos que lidar com os nossos pensamentos e com turbilhões de coisas. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote entrava e olhava para o nada ali e o Senhor vir e falar com ele. E hoje não é muito diferente, cara. A gente entra no nosso quarto, a gente se silencia de todas as coisas e é constrangedor, um turbilhão de coisas, é chato, desgastante muitas vezes. A gente começa a pensar em muitas coisas que pode ser um empecilho pra gente continuar perseverando ali, né? Tipo assim, cara, Deus não fala. Mas é claro que Deus não fala, eu não entro no meu quarto para ouvi-lo. Tem um versículo, tem um texto no de Deus, que eu li aquilo, eu fiquei, Deus, eu sonhei, cara. Ele falava assim, às vezes a gente não entra no nosso secreto e para escutar o Senhor, porque a gente tem medo que ele não vem. E eu falei, e eu me vi nessa frase. Eu tenho medo de ser escantada, eu tenho medo de ser frustrada pelo Senhor. Eu tenho medo de que ele não venha. Só que uma vez a palavra fala que ele se revela e responde os filhos, né? Eu não posso me apegar a isso, né? Eu não posso me apegar ao medo de entrar no quarto e me deparar com nada, né? Eu preciso entender de que após o silêncio constrangedor, após inúmeros pensamentos e após o agitar da minha alma, o Senhor ele vai vir e vai falar. Às vezes é um para nós e vulnerabilidade, né? Eu entendo que é um lugar vulnerável onde eu posso falar sobre as minhas limitações, as minhas falhas, porque eu estou diante de Deus. Muitas vezes eu deixei que o silêncio constrangedor e deixei que o Senhor estava querendo falar comigo, né? E eu entendo que isso pode ser um empecilho para os filhos do Senhor também, sabe? No mundo onde tudo está muito rápido, a tecnologia está cada vez mais avançando, né? Os vídeos, hoje em dia ninguém para ver um vídeo com uma pessoa falando normal, sabe? É sempre no 1.5 ou no 2.0, tipo assim, as pessoas querem agilidade, ninguém quer perder tempo, ninguém tem paciência para escutar um vídeo de mais de 1 minuto ou 2 minutos, é loucura. E aí eu entro no meu quarto para ouvir o Senhor, e aí ele demora, na minha percepção, tá? Ele demora, sei lá, 10 minutos para falar, e eu falo, Deus não tem nada para falar comigo. Isso pode ser um empecilho também, sabe? Se o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e aguardava o Senhor
com ele ali, dar instruções ao povo, diante de um vácuo ali na tampa da arca, né? Diante de 2 querubins, primeiro, me mostra que isso não é um problema de agora, tipo, um problema de agora no sentido de, as pessoas, elas entram no quarto e tem que ir pro nada. Isso é desde sempre, sabe? Não tinha uma imagem que o povo pudesse se apegar. E uma coisa que me mostra é que, tipo assim, cara, Deus vai falar, Deus vai instruir seu povo. Se antes era diante pro sacerdote ali, em cima da arca da aliança, hoje é o Filho de Deus, e ele vai falar. Ele vai falar. Precisa estar atento a isso. E até uma denúncia, né? Tantas vezes eu deixei de ouvir as instruções que o Senhor tinha para mim, ou de discernir um tempo na minha vida, porque eu deixei que o silêncio silenciasse a voz do Senhor. As vozes e ansiedade. Eu acho muito incrível essa ideia de como a comunhão estava presente desde o princípio da lei, porque quando Deus mandou fazer os querubins, ele tá, basicamente tudo que está no templo de Salomão está recriando o caminho de volta para o Éden, onde Deus comunicava com o homem. E mesmo o ritual de holocausto era, na verdade, para recriar um momento de mesa. Quando o Senhor vai falar com Abraão, Deus vai pessoalmente, e Abraão mata um cordeiro. E embora a Bíblia deixe isso implícito, o que aconteceu foi que Abraão deixou as partes nobres do cordeiro para Deus. E quando Deus manda o ritual de holocausto, o que ele fala? Ele fala que é para sacrificar as partes nobres do cordeiro para ele, enquanto o resto é para o sacerdote comer. Ou seja, ele está recriando aquele momento de mesa que ele teve lá atrás com Abraão e passando isso para frente, para ensinar ao povo como tanto adentrar o momento de mesa com o Senhor, como lembrar a Deus de como a comunhão era boa nos primeiros dias. Seu microfone está desligado, João. Hoje o microfone está mutado. Mais alguém, gente? Depois que eu falo, ó, pum, silêncio no ar. Mais alguém? Mais alguém? Aí, depois que o Wilker fala, mano, tudo assim. Que isso, eu falei só para complementar o que a Paula falou. Cara. Gente, muito feliz com o dia de hoje. Muito grato. Tô me sentindo amado por Deus, cara. Essa é a minha sensação com essa aula de hoje. Me sentindo amado por Deus. E é isso. A gente tem que construir juntos. Não é só uma pessoa ficar falando toda hora. Mas assim, a gente sempre fala, pô, alguém quer comentar, alguém quer perguntar alguma coisa, e a gente vai construindo isso junto em família, né, entre amigos e irmãos. Mais uma vez, se eu deixei alguma coisa solta aqui, depois me procura por aqui mesmo, procura no WhatsApp, que eu vou estar respondendo aí as dúvidas dos irmãos, né, que isso, cara. Eu quero só finalizar citando um salmo, né? Que é um salmo, para mim, um dos meus prediletos.
Eu ia começar com ele, cara, só que o Espírito Santo foi conduzindo cada fala aqui, né, que acabou ficando por último. Esse salmo é um dos meus preferidos, né? É um salmo escatológico, né? Também que aponta para o Filho do Homem, Messias, para Jesus. Cara, que as nações se enfurecem tanto, porque perdem seu tempo com planos inúteis. Os reis da terra se preparam para a batalha. Os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Vamos quebrar essas correntes, eles dizem. Vamos nos libertar da escravidão. Aquele que governa os céus ri. O Senhor zomba deles. Então, em sua ira, ele os repreende e com sua fúria os atemoriza. Ele diz: estabeleci meu trono em Sião, em meu santo monte. O rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse: você é meu filho, eu gerei. Basta pedir-lhes e darei as suas como herança, e a terra como sua propriedade. Você as quebrará com cetro de ferro, e a despedaçará como vaso de barro. Portanto, reis, sejam prudentes. Aceitem a advertência, governantes da terra. Sirvam o Senhor com temor. Alegre-se nele com tremor. Sujeitem-se ao filho, ou beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois se acende no instante. Felizes, porém, os que nele se refugiam. Beijem o filho. Beije o filho. Se aproxime do filho. Então, comunhão com Jesus. Cara, quero fechar com isso. Tenham comunhão com Jesus. Se aproximem de Jesus. Mano, não sei se vocês no quarto de vocês. Mano, aqui tá um negócio aqui pentecostal. Eu tô aqui, né? Tô aqui me segurando. Aquela musiquinha aí, bem de um filho. Apaixone o Cordeiro. Devoção ao Messias. É isso, meus amigos. João Douglas encerra fala por aqui. João Douglas quer descansar. João Douglas quer, né? Nem sei se eu vou dormir, né, cara? A presença de Deus tá tão forte aqui. Não, mano. Tem que manter postura, não, jamais. Pra quem entrou pelo link, né? O pessoal aí que é mais próximo de mim, meus amigos. Qualquer coisa, me procura no WhatsApp. Chegou uma coisa, sei lá, pode ser qualquer coisa, né? Bíblica, sei lá, alguma coisa que vocês têm dúvida. Se eu souber responder, eu vou responder. Se eu não souber, eu vou prometer para vocês que vou estudar, né? É isso que a gente tem que fazer. Reconhecer que a gente não sabe de tudo, que a gente não tem todas as respostas. Tá bom? Um abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu!